Ah, meu Brasil, hoje é quinta-feira e você não sabe o que tá acontecendo na internet? Então vem com a gente que eu mostro pra vocês aqui no canal Madeirada Brasil. Bolsonarista é ladrão? Sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. Que é um corrupto, é um bandido, é um foragido? Olha a coluna do Lauro Jardim aqui. Eu acho que muitos de vocês já viram isso. Aquele Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista de Oliveira Figueiredo, é acusado de ser um trambiqueiro e foi multado pelo Conselho de Valores Mobiliários em 102 milhões de reais. Qual é a falcatrua, gente? Corrupção. O grupo que ele fez parte, que ele comandou, é acusado de ter subornado diretores de bancos públicos para liberarem um financiamento vultuoso para a construção de um hotel que leva a marca de Donald Trump. O Trump já foi alertado nos Estados Unidos, já rompeu a brincadeira. No entanto, o bandido, porque isso é um esquema de bandido, né, está sendo aqui procurado para responder sobre essa montanha de dinheiro, né? Então, esse é o estirpe, né? É o naipe, é o perfil de caráter dessa gente do mundo cão. Objetivamente, hoje os estados concedem, em média, incentivo fiscal de 12% para a produção de bens de informática e tecnologia de comunicação e informação. Não poderão mais. Mas está sendo resguardado um crédito presumido equivalente do IBS para a produção no estado do Amazonas. Então, quando no futuro os senadores lá tiverem empresas que se mudem para Manaus ou deixem de instalar polos de tecnologia nos seus respectivos estados para fazer em Manaus, aí não reclame, mas a gente tentou aqui manter esse diferencial competitivo já existente. O que está aqui nesta emenda acaba com a Zona Franca de Manaus. Se Vossas Excelências não aprovarem o texto que nós encaminhamos, Vossas Excelências estarão delegando ao Estado do Amazonas a fome, a miséria e o desemprego, como aconteceu no fim do ciclo da borracha, quando o meu estado se transformou num porto de lenha. E isso eu não posso aceitar. Quantas empresas automotivas incentivadas tem no estado de São Paulo? Quantas tem no estado do Paraná? 7 ou 8 empresas automotivas incentivadas. Quantas de outros setores tem lá incentivado? Quando se fala em qualquer incentivo para o Nordeste ou para o Norte, é sempre essa a posição que se toma. E nós temos absoluta certeza, um estado da dimensão do estado do Amazonas, que acho que é 1.500.000 quilômetros quadrados, que tem mais ou menos 5% do seu território ocupado e que preserva a maior floresta do mundo. Negar isso ao estado do Amazonas, sinceramente, é negar o Brasil. Eu era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos quando nós aprovamos a lei de informática para o Brasil todo, senão hoje não teria informática, porque a Organização Mundial do Comércio não permite incentivo fiscal fora da Zona Franca de Manaus. Nós criamos um incentivo financeiro para manter os empregos no Paraná, para manter os empregos em São Paulo. É uma injustiça o que fazem com a gente hoje. Agora, vir com uma narrativa para cá, é fácil dizer, olha, lá é um paraíso fiscal. Não é paraíso fiscal, é um paraíso do fisco. Nós contribuímos, o Amazonas contribui para os cofres da União em 25 bilhões por ano e recebemos só 7 bilhões de volta. Como é que pode ser um paraíso fiscal? Votaram sim 4 senadores, não 19 senadores, fica rejeitada a emenda destacada. Bolsonaro tem argumentado que o ministro Alexandre de Moraes não pode se meter no caso em que ele é réu. Ele afirma que atacou o ministro em várias ocasiões e também planejou sequestrar e matar o Xandão. E por isso ele não poderia julgar o seu caso. E tá certo. Diante dessa situação, o ex-presidente tem clamado por anistia, porque só assim haverá a pacificação no país, sob a pena de prender o ministro caso ele não abandone a relatoria, hein? Bolsonaro, que já foi considerado um mito por muitos gênios aqui no Brasil, mas devido à perseguição que está acontecendo por parte do STF ao inocente ex-presidente, que nunca cometeu um crime sequer, está sendo submetido a uma verdadeira metamorfose de presidente amado e glorificado por muitos para possível presidiário desprezado e esquecido numa cela fedorenta lá da Papuda, hein? Mas isso, se eles, que são estrategistas geniais, não tivessem um plano maquiavélico para reverter toda a situação. Depois da derrota de 8-0 no Supremo, que exigia a saída do Xandão do caso, eles tiveram a certeza de como os ministros são burros. Eles é que são muito inteligentes. Pode acreditar. Lá no STF ninguém entende nada de lei nem de Constituição. E o mito, percebendo essa fraqueza, vai reverter o julgamento. E os integrantes do STF, na hora certa, eles é que vão virar réus. Flávio, Eduardo e Jair têm absoluta certeza de que estão certos. E todo o STF está errado. E finalmente você vai poder apreciar a cena mais emblemática do Brasil.
Bolsonaro em pé, fardado, na carroceria de um jipe, dirigido por Flávio, Eduardo ao seu lado, invadindo o STF e retomando o poder dos comunistas. Sem nenhuma resistência, já que está todo mundo amedrontado com a presença desses três verdadeiros heróis. Lá fora, no pátio dos três poderes, uma catarse verde e amarela acontece. Milhões de velhinhos gritando mito, 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 testemunhando a sua volta triunfal. Esse vídeo é um oferecimento de Maluxiu, contra a loucura, maluquice e esquizofrenia. Tô falando sério. E estou muito feliz, inclusive, com o resultado dessa pesquisa Quest de hoje. Uma pesquisa que aponta aí o Lula com 16 pontos de vantagem contra supostamente o principal adversário. Quando eu assumi a SECOM, nós viemos saindo de uma eleição onde o Lula ganhou por 2 pontos de vantagem. E poder chegar ao final do segundo ano de mandato com o Lula vencendo com grande folga todos os supostos adversários possíveis, com relação ao principal adversário, com 16 pontos de vantagem, e com todos os cenários, inclusive testando o Haddad como candidato, nós ganhando também, evidente que para a nossa equipe é um motivo de satisfação que mostra, né, que o objetivo nosso está sendo alcançado, que é fazer com que o povo reconheça, manifeste essa confiança, e esse resultado é uma comprovação muito positiva daquilo que a gente está fazendo. Pobre de direita, recebendo o aumento de R$6 de litro. Fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa, via medida provisória, de R$ 1.039 para R$ 1.045, a partir de 1º de fevereiro. Gente, eu estou aqui passado, revoltado, esse Roberto Campos Neto, isso que o Banco Central está fazendo é um absurdo. Acabou agora a reunião do Copom. Sabe o que esses caras tiveram a coragem de fazer, pessoal? Aumentaram a taxa Selic em 1 ponto. Isso é um escândalo. A gente está passando a Rússia com a maior taxa de juros do mundo. Só que a Rússia está em guerra. Você sabe quanto a gente já gastou nesses últimos 12 meses no acumulado de pagamento de juros? 869 bi. Sabe o que significa esse 1% a mais? 50 bi. Sabe o que vai ser o déficit primário do governo? Que eles ficam em cima? Ah, o governo está gastando muito. De tudo esse ano vai chegar em menos de 50 bi. Nós estamos caminhando para gastar 1 trilhão em juros. Isso para não falar no outro efeito, que isso trava a economia, que isso prejudica novos investimentos, isso prejudica o pequeno empreendedor, o empresário, o trabalhador. É escandaloso. Na verdade, isso é um conluio. O que devia existir, na verdade, era uma investigação séria de quanto eles estão ganhando, das operações financeiras que estão aí por trás. Eu mesmo denunciei o Roberto Campos Neto e até agora ele bloqueou na justiça. Denunciei, sabe por quê? Porque eu provei que ele tinha empresas, fundos, que ganhavam quando o Selic aumentava. Desculpa, pessoal, a minha indignação, mas eu, como brasileiro, é um momento de revolta o que esses canalhas estão fazendo com o nosso país. Me deparei com informações sobre a minha própria pessoa dessas ferramentas de inteligência artificial que são totalmente impertinentes. Por exemplo, eu sou casado com outra moça, segundo uma dessas ferramentas. Para mim, nada deletério no caso concreto, mas pode gerar alguns transtornos para os respectivos cônjuges, para o meu e para minha esposa e, claro, para os maridos da moça. Então, quem responde por isto? Então, nesse caso, nada tem de injurioso, mas é uma informação falsa que pode gerar problemas na intimidade e na privacidade. E o outro comentário, ou seja, creio que não devemos avançar a inteligência artificial, como também acho que não devemos avançar no tema dessas plataformas comerciais, marketplace, e creio que nós deveremos expungir isso, com todo respeito à posição do eminente ministro Toffoli. Mas eu temo que algumas condutas, por exemplo, o debate político, ou a crítica pública a artistas,
possa ficar eventualmente over, remeter ao 21, uma vez que aí, distinguindo perseguição, porque eu concordo com Vossa Excelência em relação à perseguição, disse já reiteradamente, mas no caso da esfera, da fronteira entre crítica pública e injúria, talvez a manutenção parcial do 19 seja um caminho razoável. Olha, não vá sair antes de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e mandar pra galera no grupo do Zap dos amigos, no grupo do Baba, no grupo das irmãs, no grupo da igreja, no PV de cada bolsonarista.